Graça a paz, amados irmãos e irmãs. Amém. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 19. Amém. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Fecha seus olhos, meu irmão, minha irmã. Senhor amado, essa é a tua palavra que o Senhor permitiu chegar até nós porque o Senhor nos ama e o Senhor nos criou para a tua glória. E o teu propósito é que essa palavra venha sobre o nosso coração, gere entendimento, gere comunhão com o Senhor, que o teu Espírito, Pai, se manifeste além da nossa carne e ele prevaleça, e o Senhor possa ser reconhecido através das nossas atitudes, daquilo que fazemos, daquilo que a palavra produziu em nós. E nós oramos, Pai, necessitados, pedindo, Pai, que a tua palavra venha hoje aqui e faça, ó Deus, que ela venha, Pai, e trate naquele ponto que nós precisamos, Senhor. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos e irmãs, eu tenho que primeiro compartilhar que eu tenho um defeito quando eu sou desafiado a pregar. E aí, não sei se vocês têm, mas a gente tem algumas preferências na hora de ler a palavra. E eu gosto muito do livro do Tiago, essa carta de quando o Tiago escreve às igrejas, porque ela é muito objetiva, ela trata de algumas coisas assim, parece que coisas práticas da nossa vida. E, apesar de ser uma carta espiritual, para o homem espiritual, mas ela leva a nós, para nós refletirmos se esse homem espiritual que recebeu o Espírito Santo está traduzindo o que recebe em coisas visíveis. A vida de Deus visível em nós. Amém, meus irmãos? E eu queria que vocês deixassem essa palavra aberta em Tiago, porque nós lemos aqui do versículo 19 em diante, mas eu gostaria de comentar os primeiros versículos desse capítulo aqui. Tiago, lá, quando abre a palavra, fala assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então, Tiago está iniciando a carta. Tiago, pelo que eu li, que eu pesquisei, que eu procurei, esse Tiago aqui é irmão de Jesus, e ele se converteu após a morte de Jesus. Provavelmente ele escreveu essa carta aqui 25, 30 anos após a morte de Jesus. E ele escreve, ele fala aqui, né, as tribos que se encontram na dispersão. Então ele está escrevendo provavelmente ao povo judeu que está espalhado. Mas a palavra chegou para nós, né? E ele se apresenta como servo, mas ele era apóstolo. Ele tinha intimidade, ele sabia, ele teve experiência com o próprio Jesus. E ele escreve, meus amados, para a igreja que já conhecia a palavra. Então eu acho que ele está, eu tenho certeza que ele está escrevendo para nós aqui hoje. Amém, irmãos? Está escrevendo de uma forma objetiva, uma forma amorosa, uma forma compreensiva,
direta e objetiva, meus irmãos. A gente vai compartilhar alguns versículos, vocês vão perceber como que ele é objetivo em tratar as nossas deficiências. Você vai se reconhecer aqui em diversos aspectos antes de a gente compartilhar. E ele, meus amados, o povo judeu, ele cria num Deus de amor e de bondade, um Deus que criou o mundo. Mas muitos judeus não criam em Jesus Cristo. Mas ele vem afirmando que a fé em Deus, ela só é fé mesmo se ela só é verdadeira se ela acredita no que Deus está fazendo e fez. E ele deu o seu Filho amado para nos salvar. Amém, irmãos? Então é para essa igreja que já conhecia a palavra que ele está escrevendo. E ele aconselha aos irmãos naquela época, irmãos, que a manifestação da vida de Deus não era só entender a palavra. Ela se manifestava também em atitudes práticas. Amados, o homem, nós somos espirituais, porque o Espírito Santo habita em nós. Amém, irmãos? Mas esse homem espiritual, ele se manifesta no homem natural. Amém, irmãos? Porque nós somos criados para isso, para receber o Espírito Santo, mas isso se traduzir em forma visível. As pessoas vão perceber o amor de Deus, a vida de Deus se manifestando através da nossa vida. E aí, Tiago começa falando, né, de uma forma prática. Ele fala que a vida de Deus não é só a parte formal, a parte de lei, a parte exterior, o que você veste, o que você come. A vida de Deus se traduz naquilo que Jesus estava ensinando. Jesus ensinou amor, misericórdia, comunhão com o Pai, manifestação do Espírito Santo na sua vida através da sua intimidade com Deus. Amém, irmãos? E aí, ele começa aqui no versículo 2 a 4, ele fala assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Alguém fica satisfeito de passar por provação? Mas ele está falando aqui, irmã. Tende por motivo de alegria o passar por provação. Meus amados, a gente pode olhar na Bíblia, a gente cita vários exemplos de homens de fé e mulheres de fé que passaram por provações. E você pode citar Jó, que é talvez o exemplo que chegue mais na sua cabeça mais rapidamente, mas você pode Abacuque, José no Egito, Moisés, Josué, todos eles passaram por provações, meus amados. Mas como é que essa provação pode me trazer alegria? Por mudança de pensamento, meus amados. Porque quando nós olhamos, amados, para nós, para a nossa necessidade, para os nossos problemas, as nossas dificuldades, para os nossos interesses, mas e muitas vezes nós falamos da fidelidade de Deus, como se a fidelidade de Deus ela se traduzisse naquilo que nós vamos conseguir. Mas quando ele fala aqui em provação, meus amados, ele está falando da fidelidade de Deus, quando você faz a palavra dele, quando você faz a vontade dele. Amados, provação, todos nós vamos passar. Todos nós temos dificuldades. A irmã veio cá hoje falar sobre que ela passou por uma provação, de uma enfermidade, e ela foi abençoada e edificou a igreja. E um ponto que ela tocou foi a comunhão com a igreja se preocupou. Isso é o que é? A manifestação do amor de Deus. E eu posso falar com sinceridade. Talvez ela se sentiu abençoada porque nós cuidamos dela, mas ela cuida de nós. E Tiago fala isso na palavra. Quando a gente passa por provação, meus irmãos, nós temos um corpo. E nós não estamos sozinhos. Muita gente ora, claro, querendo que aquela aprovação se resolva. E aí nós clamamos e pedimos oração, mas amados, o que nós temos que ter certeza
é que Deus é um Deus de amor e de bondade, Ele cuida de nós. Mas Ele cuida e Ele é fiel à palavra dEle. E nós, quando a gente, na palavra fala que nós somos mais do que vencedores, vencedor é aquele que cumpre a palavra de Deus. Não é aquele que só fica recebendo bênçãos, porque se você recebe só bênçãos, irmão, e só busca bênção, você não vai ficar satisfeito. Mas nós já temos a vida eterna. Nós temos a comunhão da igreja, é claro que nós temos situações que nós vamos passar por elas e vamos sofrer. Morte, aflição, conta para pagar. Quem não passa por isso? Mas como que você reage diante disso? Você vai, declina da sua fé? Essa semana eu não posso falar de Deus para ninguém porque eu estou arrasado. Amados, o Espírito de Deus habita em você. E ele pode fazer muito mais do que você pensa. Você não é aquele incapaz. Tudo que você precisa, você já recebeu. Amém, irmãos? Amém. E, irmãos, e aí ele fala aqui, que sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Irmãos, nós temos que perseverar na palavra, na fidelidade de Deus. Perseverar não é você ficar orar e esperar as coisas acontecer, não. Mas você, claro que Deus vai te dar sabedoria, e depois daqui a pouquinho vamos falar de sabedoria. E você, claro que vai resolver algumas situações. Talvez não do jeito que você queria. Mas perseverar, meu irmão, não é uma atitude passiva de alguém que fica esperando as coisas acontecer. Perseverar, meus irmãos, quando o Tiago fala, é você avançar, mesmo sofrendo reveses, na fé que você tem na palavra. Firme na palavra. Aí ele fala aqui, até que você seja perfeito, íntegro. Sabe, quando ele fala aqui em perfeição, ele fala de um crente maduro. Um crente que recebeu a palavra, ponderou nela, trouxe ela para dentro de si, e ela floresceu e ela edificou uma nova vida. Irmãos, uma fé fortalecida, quando ele fala de perfeição, é um crente maduro, dando testemunho, pois reconhece o amor de Deus. Não é para você desviar e ignorar os problemas, mas, amados, Tiago ele quis dizer assim, o nosso sucesso é fazer a vontade de Deus e crescer nisso. Nós estamos num mundo que tem muitas circunstâncias, muitas variações, muitas coisas para a gente resolver, mas nós fomos feitos para a honra e glória de Deus. Deus se manifestar através de nós. E é claro que Deus sabe que nós temos problemas, mas acima de tudo, nós podemos escolher crescer em Deus, e isso nos fortalecer, isso nos renovar, isso nos fazer maduros, e nós vamos crescer nisso, e nós vamos ser bênção, e não apenas necessitados. Amém, irmãos? Às vezes pensamos que estamos derrotados quando não alcançamos algo. Mas isso é porque talvez o nosso foco não esteja na palavra. A palavra está falando aqui, né, que nós temos que o motivo tenha por motivo de alegria passar por provação. É a palavra que está falando, irmãos. Mas o nosso foco às vezes está sendo atraído só por aquilo que a gente acha que vai receber, que a gente pensa que precisa. E é claro que muitas coisas nós precisamos mesmo. Mas muitas vezes, amados, nós temos que olhar para o dono da bênção, e não só para aquilo que a gente recebe. Alguém queria que a Eva ficasse doente, mas a igreja cuidou dela quando ela precisou. Muitas vezes, amados, nós Deus age de alguma forma, uma forma assim sobrenatural. Ele cuida de nós. Ele sabe do que nós precisamos, mas muitas vezes, meus amados, nós escolhemos coisas erradas e depois nós vamos ter que lidar com essas consequências dessas coisas erradas. Amados, como que é a vontade de Deus para a sua vida? Onde que está na Bíblia? Romanos 12, 2. Ela é o quê? Ela é boa, perfeita e agradável. Só o ouro, né, irmão? Irmãos. E a nossa esperança, meus irmãos, tem que estar nas promessas de Deus para a nossa vida. E as promessas é de vida eterna,
é de comunhão com Ele, é satisfação na comunhão do corpo, na comunhão com o Espírito. E aí, irmãos, depois de falar sobre aprovação, ele fala que a partir do versículo 5, ele fala assim de sabedoria, né? Que quem quer sabedoria, peça a Deus. O que é sabedoria? Capacidade de resolver as coisas, né, Jean? Pode ser, né? Pode ser, né? Capacidade de resolver situações. Mas a sabedoria de Deus não é isso. Apesar de isso ser de grande ajuda para nós. Sabedoria, irmãos, não é ser capaz de entender e interpretar situações e resolver problemas. É claro que a sabedoria vai gerar isso em nós. Sabedoria, meu irmão, não é o nosso grau de instrução, a nossa cultura. Sabedoria é mais do que isso. Eu falo que a sabedoria que nós precisamos, que Deus colocou à nossa disposição, é a capacidade que nós temos de receber o amor dEle, o ensino dEle, trazer isso para a nossa vida e gerar isso em atitude. Nós somos, de uma forma prática, capazes de resolver situações dependendo de Deus, de acordo com a nossa fé. E fé é o conhecimento que nós temos com Deus, o nosso fruto do relacionamento que nós temos com Ele. Quanto mais nós conhecemos Deus, mais nós temos fé, e a nossa fé é fortalecida, e mais nós temos sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus não é você entender a situação e falar, vou dar um conselho. Sabedoria é você depender de Deus, entender a situação e falar, aquele irmão precisa do amor de Deus. E nisso você tem palavra de sabedoria de Deus para falar para ele. Tiago fala aqui no capítulo 3, como que é a sabedoria, porque às vezes nós achamos que sabedoria, então, vamos dar um conselho, e as pessoas vão ponderar naquilo vai ser resumindo. Olha como que Tiago fala no capítulo 3, no versículo 17, como que é a sabedoria. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, no capítulo 3, versículo 17. A sabedoria lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica. Às vezes alguém está com um problema e você não quer ser pacífico com ele, né? Você quer chamar ele na regulagem. Né, Jean? Não, você não? Depois, pacífica, indulgente, tratável, glória a Deus, né, Jean? Plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Amados, é fácil ter essa sabedoria aqui. Imagina você ser indulgente. O que é indulgente? Que ele disposto a não cobrar, né? Indulgente é a disposição em perdoar, a disposição em desculpar. Uma pessoa indulgente é uma pessoa clemente, tolerante. Irmão, você é assim, irmão? Você tem essa sabedoria? Tem, Nelza? É a sabedoria de Deus, que ela é pura, pacífica, indulgente. Amados. E ele fala, Tiago fala, peça a Deus. Deus já te deu essa sabedoria. Você tem que deixar a sua carne, a sua vontade, o seu jeito de perceber as coisas e deixar Deus agir, para que essa sabedoria se manifeste. Né? Um relacionamento autêntico e eficiente com Deus, meus amados, faz essa qualidade vir à tona, meus irmãos. Você é capaz. Você pode ser a manifestação do amor de Deus nessa situação de paciência, onde você tem que ter o amor de Deus se manifestando e tratar as pessoas dessa forma, pura, pacífica, indulgente, imparcial. O que mais? Plena de misericórdia, tratável. Irmãos, nossa fé tem que se manifestar nessas coisas. E Tiago continua, né, dos versículos 9 em diante, ele repreende algumas coisas que ele repreende aqui a condição da riqueza e
Repreende aquele que é rico e acha que isso é suficiente. Ele fala assim, né? Irmão, porém, na condição humilde, glorie-se na sua dignidade, o rico na sua insignificância, porque ela passará como a flor da erva. Ele fala isso, irmãos. Ele está falando, se referindo àquele rico que só prioriza as riquezas. Amados, quando o rico usa a sua bênção, aquilo que ele foi favorecido, só em favor dele, só no egoísmo dele, no crescimento dele, e o crescimento que a gente fala, ele não é crescimento espiritual, é crescimento material. E aí, amados, sabe por quê, meus irmãos? Porque nós vamos caminhar e vamos para um lugar só. Ou o nosso corpo vai para um lugar cercado, para um triplex, né? Talvez. Mas nós, seres espirituais, irmão, nós vamos para a eternidade. Rico ou pobre. Aquele que conhece a Deus, que tem Senhor como Deus, com Jesus como Senhor e Salvador, vai desfrutar da vida eterna, irmãos. Vai para o mesmo lugar. Amados, a questão, meus irmãos, é que muitas vezes a nossa satisfação é em ter as coisas. E aí, a referência não passa a ser as coisas espirituais, passa a ser as coisas materiais. É isso que Tiago está repreendendo. Qual é a sua referência? É claro que nós precisamos, assim, nesse mundo que nós vivemos, a gente monta uma estrutura, uma casa, e a gente é ensinado a quem não quer ter um celular de última geração? Quem não quer ter uma TV? Isso são coisas muito simples, muito práticas. Um carro, uma casa. É claro que nós queremos ter, mas, amados, Tiago te alertando que a nossa maior riqueza é o nosso relacionamento com Deus. Por mais que seja difícil você compreender, como que eu vou me relacionar com Deus se eu estou com tanto de problema? Irmãos, deixa Deus agir no seu coração. Deixa Deus agir, e aí você vai se satisfazer com outras coisas, mas enquanto seu coração se inclinar para essas coisas, você está, sinceramente, fugindo da orientação da palavra. Tiago está falando objetivamente nesses pontos aqui. É claro que quando eu leio essas coisas, eu fico constrangido, eu penso assim, puxa, como que eu vou pregar lá, se tem coisa aqui que eu não consigo ainda trazer para a minha realidade. Mas, irmãos, é a palavra. Amados, a busca de satisfação pessoal, a busca de riquezas, ela não te traz a plenitude do relacionamento com Deus. A plenitude de relacionamento com Deus, meus irmãos, é quando você busca se satisfazer nas coisas de Deus. Apego às coisas materiais nos torna mesquinhos, nos torna egoístas e nos tira do propósito a qual nós fomos criados, que é ser bênção, para ser a expressão do amor de Deus, irmãos. E Tiago não se referia àquele... É claro que naquele meio lá tinha pessoas com posses que eram crentes, e crentes verdadeiros, crentes sinceros, que a palavra de Deus atuava lá. Não era esse rico que Tiago estava falando. Tiago estava falando para aquele rico que era egoísta, que explorava, que se aproveitava das oportunidades de ganho, irmãos. E mesmo que essas oportunidades prejudiquem outras pessoas. O alerta para Tiago é que o rico não confie só em si mesmo. Porque ele fala lá que a erva seca e morre. E nós vamos morrer fisicamente também, irmãos, todos nós. E para onde nós vamos? Para a eternidade? Eu quero ir para a eternidade, amém? Quem quer ir comigo? Pode ir depois de mim também, claro. Eu quero passar, bem depois, né? O Léo quer viver mais uns 40. Eu então vou viver só mais uns 20, Léo. Que bênção, glória a Deus. Amados, a verdade é que a cobiça, a vaidade,
o egoísmo, a ganância. Isso, meus irmãos, é simples, não agrada a Deus. Não agrada. Agora você servir, amar, usar aquilo que você tem, os seus recursos para ser bênção, isso agrada a Deus. É claro que isso, para te satisfazer, meus irmãos, tem que ser uma coisa espiritual. Porque se você for uma coisa fruto do seu esforço, infelizmente você não vai se satisfazer. E Tiago está falando, irmãos, nós somos espirituais. Mas a tradução disso é visível. É material, é coisa que as pessoas vão experimentar através de nós. Amém, meus irmãos? Deus é fiel, irmãos. Amém? Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele tem na sua palavra. Você não precisa falar que Deus é fiel porque você está conseguindo algumas coisas, não. Claro, você tem inteligência, tem capacidade, você vai progredir, mas, amados, Tiago está falando objetivamente. Usa isso em favor daquilo que você é. E você é filho de Deus, irmãos. Amém. Glória a Deus, irmão. Deus é fiel, mas é fiel às promessas dele. Amados, a seguir, Tiago, né, ele fala aqui da origem do pecado e nos alerta para nós vigiarmos o nosso coração, porque Deus, Ele não tenta a ninguém. Está escrito assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Olha aqui, meus irmãos, no versículo 15. A cobiça, depois da cobiça ter tomado conta, né, haver concebido e dar a luz ao pecado. E o pecado consumado gera a morte, irmãos. Então, irmãos, essa morte aqui é a separação de Deus, irmãos. Então você fica insensível às coisas de Deus. Aí você fica com dificuldade de aceitar algumas coisas que Deus está te falando pela palavra dele. Eu acho que se você tem alguma dificuldade de escutar Deus, pega a Bíblia e lê a Bíblia. Leia a palavra, tentando colocar-se naquele lugar daqueles personagens que está ali, para ver se você tem para isso gerar alguma intimidade sua com a palavra. E é claro que você vai olhar aqui e falar assim: nossa, que dificuldade, não dou conta. Irmãos, esse é o primeiro passo. Porque se você olhar, ler a Bíblia e achar que está tudo bem, que bacana, aqui, que história bonita, irmãos, Deus não vai falar com você. Deus vai falar com você quando você percebe as dificuldades, quando você sabe que aquilo ali você não dá conta. Eu não dou conta de fazer as coisas que tem aqui, não. Mas eu procuro me esforçar e reconhecer e pedir ajuda. Eu falo: meus amados irmãos, eu preciso de ajuda. E aí, mas voltando para o texto, né, então Tiago fala que nós somos tentados pelo diabo, muitas vezes, porque damos lugar simplesmente à manifestação da nossa vontade. Fruto de um coração que ainda não foi tratado em algumas regiões, que não foi transformado o suficiente ainda. Aí vai se manifestar o homem pecador que quer apenas satisfazer os seus objetivos, os seus desejos, as suas necessidades. Amados, Deus, no seu amor, na sua misericórdia, Ele permite que você escolha. Ele te dá o caminho, Ele te dá o ambiente, Ele te dá clareza da palavra, te dá a comunhão da igreja para você ser discipulado, para você ser ensinado, para você ter comunhão. Mas Ele te deixa a possibilidade de você escolher. E quando você escolhe, meus irmãos, presta atenção. Se você escolhe errado, você não pode olhar para a circunstância e falar que é culpa da circunstância. Você tem que olhar para você e olhar, sondar o seu coração para ver onde é que você está decidindo longe da palavra de Deus. Qual é o exemplo que vocês conhecem bem assim de quem põe a culpa nos outros?
Da Bíblia, da palavra. Hã? No marido? Não, mas teve um marido que pôs a culpa na mulher, né? Lá no início. Amados, o que Adão fez lá quando saiu da intimidade com Deus? Ele botou a culpa na mulher e botou a culpa na cobra. Amados, muitas vezes nós fazemos isso. A gente, claro que eu acredito que Deus é bom e misericordioso. E Ele nos dá a oportunidade da gente aprender algumas coisas. E assim, é claro que tem algumas situações que são muito sérias, a gente faz dela uma engraçada, né? Então a gente coloca, muitas vezes nós colocamos a culpa, tiramos a culpa de nós e colocamos nas outras coisas, igual que fala aqui, né, que Tiago fala assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Não, meus irmãos, você não é tentado por Deus. Deus te deu a capacidade de você escolher, irmãos. Você tem comunhão com Ele, você pode aproveitar isso. Você pode se fortalecer nisso. Você pode se satisfazer nisso. Mas às vezes surge alguma coisa que você acha que é agradável e você se engana ou é enganado porque o seu coração tem alguma coisa ainda que você não está satisfeito e você acha que está faltando. Deus fala que nós fomos feitos imagem e semelhança dEle. Deus nos fez para o seu prazer, para glorificar Ele. E essa glória, meus irmãos, é manifestada na vida dele que está em nós. Na nossa adoração, no nosso jeito, no nosso estilo de vida, no nosso jeito de falar, de compartilhar, de testemunhar. Isso que abençoa. E muitas vezes nós temos que realmente vigiar, porque muitas vezes nós escolhemos coisas erradas e depois faz que nem Adão, né? Dá mau testemunho e põe a culpa nos outros. As escolhas que fazemos, as atitudes que tomamos, as palavras que falamos, muitas vezes mostra a nossa intimidade ou a nossa falta de intimidade com Deus, irmãos. Amém, irmãos? Estou indo rápido, não, irmãos? Irmãos, glória a Deus. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda dávida e todo dom perfeito são lá do alto, irmãos. Está falando aqui, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra. Deus é um só e Ele é fiel. Aí, amados, vou começar aqui agora a gente compartilhar onde eu li aqui no início, no versículo 19 em diante. Eu fico pensando assim, quando a gente tem algumas preferências, porque quando eu leio Tiago, eu me reconheço aqui em muitas falhas, né? E ele começa assim, né? Saber essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, toda mulher também, tá? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Lá em casa nós temos um problema. Toda vez que eu sou chamado a atenção, parece que eu não aceito aquilo, eu tenho que arrumar uma desculpa. E sendo que eu tinha que ficar calado, né? E perceber meu erro. Mas Deus, amado, tem esperança que Deus vai me mudar ainda. Glória a Deus, eu vou viver muitos anos ainda e eu vou mudar. Mas, amados, muitas vezes nós tropeçamos nisso. Nós não somos assim. Você é pronto para ouvir? Mas você é pronto para ouvir? Você é tardio para falar? Você é tardio para ficar com raiva? Para se irar? Parece que Tiago sabia das nossas, do meu defeito, do meu problema. Não sei se vocês estão junto comigo aqui. Se tiver, fala glória a Deus, tá, irmãos? Não deixa eu sozinho, não. Parece que ele entende que nós vamos colocar as nossas vontades acima da palavra de Deus. Quando as situações elas nos embaraçam, muitas vezes nos deixam desconfortável. Amados, é porque a palavra é assim mesmo, ela vai nos fazer isso, e isso é para o nosso bem. E é o que eu falei, se você, quando lê a palavra, não acontece isso com você, irmão, vigia seu coração. Né, Nenita? Vigia, porque Deus, quando Ele fala assim, Ele está te tratando. Ele te quer o bem. Ele quer que você cresça, quer que você se pareça com Ele, que você seja filho, um filho que obedece, um filho que leva a palavra em consideração. Amados, a demonstração de
que Deus quer de nós não é dominar as situações, não é dominar os outros, mas é ser referência, é amar, é ser bênção. E aí, amado, a gente está lendo aqui no versículo 2, 22, ele fala assim: tornai-vos, pois, praticando a palavra, e não somente ouvintes. Amados, você não se sente que Deus está te empurrando para algum lugar, não, irmãos? Amado, ele está falando claramente aqui, ó, seja praticante. Amado, eu vou mais além, porque Tiago está falando, não para que isso aqui seja uma coisa mecânica, uma coisa assim, que você vai fazer, então tá bom, eu vou tentar. Não, irmãos, ele está falando que você tem que ter intimidade com Deus, buscar essa intimidade, buscar o conhecimento com Deus, que é a fé. E isso vai te levar à transformação. Isso vai te levar a ser uma nova criatura, isso te levar a ser um filho de Deus, e aquele filho que as pessoas podem olhar e reconhecer o mover de Deus através da sua vida, através das suas palavras, através das suas atitudes, amados. Ele fala isso, o Tiago fala isso para a igreja, porque ele percebe que a igreja tem dificuldade nessas coisas. Irmãos, quando ele fala assim que tornar-vos praticando a palavra, quando a gente volta lá no Velho Testamento, lá em Josué no capítulo 1, Deus falando para Josué, lá no versículo 8, fala assim para Josué: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então ele falava para Josué meditar no livro da lei, mas também dar testemunho, para ter o cuidado de fazer tudo que estava escrito ali. E já está falando lá em Josué. Josué passou por provações, meus irmãos. E ele fala assim: então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Quando ele fala que fará prosperar o teu caminho, porque Deus tinha um propósito para Josué. E ele ia prosperar nesse propósito que Deus era fiel, que era dele manifestar a vida de Deus, dele alcançar os objetivos que Deus tinha colocado no coração dele. Amados, Lucas, o Léo semana passada também leu aqui no versículo, capítulo 6 de Lucas também, não leu, Léo? E o Léo falou assim que Jesus era focado naquilo que ele falava. E eu concordo com ele. Jesus ele falava de algumas formas que você pensava assim: puxa, ele está batendo muito. Tiago foi aqui ameno nessa carta, apesar que ele tratou ali as feridas, mexeu ali, e talvez, se você for sincero, tenha doído em algumas coisas que a gente compartilhou aqui hoje, mas olha o que Jesus estava falando lá, em Lucas 6, no capítulo 46, e fala assim: por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu vos mando? Epa. No 47, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as praticas, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Lá em Mateus, no capítulo 7, ele fala que o que cumpre a palavra é semelhante a um homem sensato. Né? Aqui fala assim: é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrastou-se o rio. Quer dizer, acaba com tudo, irmãos. Mas o que ouve e não pratica, Mateus chama isso aqui de insensato, é semelhante a um homem que edifica uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Irmãos, então, nós temos ali o exemplo lá de Josué, que Deus falou diretamente para Josué o que era para ele fazer. Receber a palavra, meditar nela e fazer, se esforçar, quer dizer, se esforçar, que ele sabia que não era coisa fácil. Deus sabe, meu irmão, que não é fácil, viu, meu irmão, minha irmã. E aí, para se esforçar para fazer tudo o que estava escrito. E aí, ele ia ser bem sucedido. E agora, Tiago,
escreve uma carta para a igreja e trata a igreja com amor, com objetividade, mas trata com zelo. Talvez com aquela rigidez necessária. E aí você lê aqui e você fala, puxa, Jesus está batendo forte. Porque, sabe por quê? Porque Jesus estava falando ali, em volta de Jesus, ali, naquela situação, não tinha só os seguidores de Jesus. Tinha os interessados. Aqueles seguidores, os apóstolos, aqueles outros que depois iam ser enviados, os 70, alguns depois declinaram e não quiseram mais seguir. Jesus estava falando, não era para esses, ele estava ensinando. Mas esse que não seguia Jesus, que não era para esse, mas tinha pessoas lá que estavam seguindo Jesus por aquilo que estava recebendo. Estavam, claro, Jesus tinha prazer em abençoar, em curar, em multiplicar os pães. E isso atraiu multidões. E aí, você se reconhece num desses dois? Daqueles que Jesus está falando, por que você me chama de Senhor? Você talvez seja aquele que conhece a palavra, né, e está tentando seguir Jesus, Jesus conhece o seu coração. Ou você está só procurando ser abençoado? Se você está procurando ser abençoado, Tiago estava falando lá que você não ficará satisfeito, porque sempre surgirão necessidades, irmãos. E aí, mas tem uma terceira característica de algumas aqui que estavam seguindo Jesus, eram aqueles que conheciam a palavra, conheciam a lei, mas não acreditavam que aquele era Jesus. Não achavam que Jesus era, não reconheciam Jesus como Senhor e Salvador. Estavam ali querendo em busca de alguma coisa para incriminá-lo, para adverti-lo, para contradizê-lo. E eu fico pensando, parece que essa palavra é tão difícil da gente se encaixar nela, mas muitas vezes a gente olha para a palavra, lê a palavra e fala, não é bem assim não. Quando eu li aqui que a sabedoria ela é indulgente, irmãos, parece uma situação tão simples, mas muitas vezes nós somos rápidos para julgar, irmãos. E lentos para perdoar. Porque nós fomos feridos, nós fomos magoados, nós fomos machucados, mas, amados, nós estamos olhando para o nosso interesse, conhecemos a palavra, e talvez Jesus aqui, quando falou em Lucas, talvez essa aqui, ele está falando para nós assim, por que você está me chamando de Senhor, se você leu a minha palavra, conhece a minha palavra, e não a leva em consideração? Parece que Jesus estava sendo muito rigoroso, mas o amor de Jesus era realmente para as pessoas serem salvas, e nós temos que ser salvos de nós mesmos. Porque muitas vezes nós conhecemos a palavra, mas não deixamos Deus agir. Imagina, Deus conhece o nosso coração. Como é que foi vamos pensar assim, numa situação, Jesus está passando, aí ele olha para uma árvore, um sicômono, é uma figueira brava. Uma figueira brava, é uma figueira que não dá fruto. Daí tinha um senhor um senhor que era baixinho que estava na figueira. Quem era? Zaqueu. Irmão, Zaqueu era pecador? Sim. E o que Jesus fez? Zaqueu, desce daí, menino, que eu vou cear com você hoje na sua casa. Irmãos, será que Jesus, se eu estivesse passando aqui agora, ele ia olhar para mim e falar assim, Elvis, eu vou cear com você hoje na sua casa. Porque eu conheço seu coração, apesar de ser meio custoso, você tá inclinado a obedecer, né? Estou me agradando, tem muita coisa para ser consertada, mas eu tenho esperança. Meu pai é misericordioso e tem um poder infinito que pode cuidar dessas coisas. E ele pode falar isso para você também, mas, amados, reflita como está o seu coração. Se Jesus está olhando para você e te chamando para descer da árvore que vai cear com você hoje, ou se você está falando, essa palavra é difícil, eu não dou conta, não quero saber dela não, porque ela não me satisfaz, meu julgamento é diferente, aconteceu isso ou aquilo, e eu não estou disposto a obedecer a palavra.
Ou então você, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu estou insatisfeito, Deus é fiel, mas Ele não é fiel a mim porque Ele não me deu isso, e eu estou olhando para a minha necessidade e não estou vendo o amor dEle. Irmãos, o desafio, meus amados, é deixar Deus sondar o nosso coração. E eu desafio você, meu irmão, minha irmã, a você refletir. Como que Deus está olhando para você agora? Se Jesus passasse aqui, como que Ele ia olhar para você? Hein, Nelson? Desce daí, Nelson, é perigoso. Porque lá no versículo 25 de Tiago, ele fala assim: aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Amados, quando o Tiago fala aqui que você considera na lei perfeita, e nela persevera, ele não está falando que você vai dar conta, mas ele está falando para você vigiar seu coração, para que Deus ache um coração sensível e disposto a obedecê-lo, a considerar a palavra dele como o primeiro sentido da sua vida, e não a segunda possibilidade. Considera atentamente na lei e persevera, não é ouvinte negligente, meus amados. Isso é fruto da fé, que vem do conhecimento que tem com Deus. Mas, quando o Tiago escreve para a igreja, quando escreveu para nós, ele sabia que a decisão é nossa. Deus olha para nós, mas nós que vamos, e Ele conhece o nosso coração. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos refletir como que Jesus, nesses momentos aí que o ministério deve tocar alguma coisa enquanto a gente reflete sobre isso. Tiago considerou aqui muitas coisas práticas para a gente avaliar. Com sinceridade, a gente pode olhar e pensar que e afirmar, né, que muitas coisas nós não somos capazes ainda, que nós não conseguimos fazer ainda. Mas quando a gente lê a palavra, não só em Tiago, mas nos outros livros, a gente conhece um Deus de amor, um Deus misericordioso, um Deus que nos traz para perto. Um Deus que quer, Ele não quer prevalecer, mas Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. E para Ele ter intimidade com Ele, o nosso coração tem que estar acessível. Eu perguntei várias vezes aqui, né, se Deus olhou para Zaqueu e falou: desce daí que eu vou cear com você hoje, eu vou ter comunhão com você. E eu pergunto para você, se Jesus estivesse olhando para você agora, para o seu coração, Ele ia estar falando isso para você? Vou cear com você hoje. Esse é o desejo dele. O desejo dele não é que você seja aquele que só busque as bênçãos, que traga diante dele as suas necessidades, que isso é claro que precisa ser feito também, mas que a vontade dele na sua vida seja o que te move, o que te leva a vir aqui e ter comunhão com a igreja, a que ter vontade de se conhecer mais da palavra, não só aquilo que você vai conseguir, aquilo que você vai obter de Deus. E tem aquele mais, eu acho que daqueles três que eu ponderei, o pior é aquele que conhece a palavra e fala: essa palavra não me serve. Não deixe que isso venha para o seu coração, meu irmão e minha irmã. Feche seus olhos, vamos refletir uns momentos sobre essa situação.